Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós daremos continuidade ao assunto de leis ponderais e hoje nós veremos a lei de proporção fixa, né? A lei das proporções fixas, que é a lei de Proust, beleza? Galera, na nossa aula passada a gente viu a primeira lei ponderal, que é a lei de Lavoisier, também conhecida como lei da conservação de massas. Essencialmente, na nossa aula passada a gente viu que ao longo de uma reação química deve haver uma conservação de massas, ou seja, a soma da massa dos seus reagentes deve ser igual à soma da massa dos produtos formados. Galera, em essência, a lei de Lavoisier nos coloca o seguinte: em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Cuidado com esse recipiente fechado, porque a lei de Lavoisier ela é válida tanto para recipiente aberto quanto para recipiente fechado. Galera, lei é lei, vai valer para os dois casos. Porém, você realmente só nota que houve uma conservação de massas quando você faz em recipiente fechado, beleza? Quando você faz uma reação química em recipiente aberto, você pode ter desprendimento gasoso, você pode ter aí uma reação química com o ar, por exemplo, com oxigênio, formando aí um cara com uma massa maior, não é? Como, por exemplo, enferrujamento. Então, quando você faz a sua reação química em recipiente aberto, você vai notar que teve uma perda de massa ou um aumento de massa. Mas cuidado, isso não significa que a lei de Lavoisier não é válida. Mas quando você faz em recipiente aberto, você não nota, né? Você não comprova que houve ali uma conservação de massas, beleza? Então, lembre-se sempre, porque isso é um peguinha muito comum. Lei de Lavoisier é válida tanto para recipiente aberto quanto para recipiente fechado. Porém, você só nota que realmente teve uma conservação de massas com o recipiente fechado, beleza? Bem, essencialmente então, só dando uma relembrada na lei de Lavoisier, e aí nós podemos dar continuidade aqui para a próxima lei, né, ponderal, que é a lei de Proust, beleza? Foi um pouquinho depois, foi cerca de 2 anos depois, e que teve como base a lei de conservação de massas de Lavoisier, beleza? Então vamos lá. Essa lei das proporções fixas, ela foi formulada também por um químico francês chamado de Joseph Louis Proust, beleza? É um pouquinho depois da lei de conservação de massas, e ela também foi essencialmente experimental, onde Proust trabalhou muito nas reações de decomposição de diversas substâncias diferentes. O que são reações de decomposição? Reações de decomposição, só para o conhecimento de vocês, é quando você pega uma determinada substância, uma determinada molécula, e você quebra ela nos elementos que a constituem, beleza? Isso é uma reação de decomposição. Por exemplo, você pega aqui a água. A água você quebra ela e você forma os seus elementos originais, né? Que no caso é o hidrogênio e o oxigênio, beleza? Isso é uma reação de decomposição. Só para vocês saberem, não precisa se preocupar com isso, tranquilo? O que é legal é que ele trabalhou muito nessas reações de decomposição e ele toda hora anotava ali a massa dos reagentes que dava, beleza? Então, uma dessas reações que ele fez foi pegar a água, colocou lá seus 9 graminhas de água, beleza? Colocou essa reação com muito aquecimento, esquentou bem, e aí ele percebeu que foram formados 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Até aí, se você for perceber, está obedecendo a lei de Lavoisier que a gente viu na nossa aula passada. 9 gramas de água formaram aqui depois 9 gramas de produtos, beleza? 8 mais 1, 9, tranquilo? Uma outra reação que Proust fez foi pegar, não 9, mas pegar 18 gramas de água, beleza? E aí foram formados 2 gramas, né, de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio. Até aí também está obedecendo a lei de Lavoisier, afinal de contas, 18, 2 mais 16, também 18, está tendo uma conservação de massas, beleza? Não satisfeito com isso, ele fez essa reaçãozinha aqui, colocando 27 gramas de água, com isso ele obteve 3 gramas de hidrogênio mais 24 gramas de oxigênio. Até aí também está obedecendo a lei de Lavoisier. Sei lá, pessoal, mas não tem nada de novo? Tem. Olha a sacada de Proust. Proust percebeu que teve a conservação de massas, ok, mas o que ele analisou foi a proporção em massa dos produtos que eram formados. Então observe, aqui você tem uma proporção entre hidrogênio e oxigênio que constituem a molécula de água de 1 para 8. Se você for olhar na reação de baixo, essa proporção aqui é de 2 para 16. Mas se você simplificar, é a mesma coisa de 1 para 8.
Aqui a minha proporção é de 3 para 24, mas se eu simplificar é a mesma coisa que de 1 para 8. Olha que bonito. Isso é a lei de Proust, ou a lei das proporções fixas, não é? Isso significa que não importa a massa aqui que eu coloque de água, a proporção sempre vai ser a mesma. Tanto na reação que eu vou formar a água, quanto na reação que eu vou decompor a água. Olha só que bonito. Aqui a reação é de 1 para 8, aqui de 1 para 8 e aqui de 1 para 8. Isso são as proporções fixas. É a proporção em massa de reagentes ou produtos formados que sempre serão constantes, beleza? Uma outra reação que ele fez agora foi uma reação de síntese do óxido de magnésio. Então ele pegou magnésio mais oxigênio gerando o óxido de magnésio, beleza? Aqui ele colocou com 24 gramas, beleza, de magnésio, mais 8 gramas de oxigênio. E com isso ele percebeu que eram formados 32 gramas de óxido de magnésio. Beleza. Então aqui, ó, aqui 24 gramas de magnésio reagiram completamente com 8 de oxigênio, formando então 32 de óxido de magnésio. Só que ele pegou aqui e ele dobrou essa massa de magnésio. Ora, então, se eu for ter essa mesma ideia de proporção, não é? Qual é a quantidade de oxigênio que eu vou ter que utilizar para reagir completamente com magnésio e quanto que eu vou formar de óxido de magnésio? É fácil. Essa primeira aqui, essa primeira linha que a gente tem, é justamente a proporção. Obviamente, não quero que você se preocupe em decorar isso. Você não precisa decorar exatamente a proporção em massa que um elemento vai reagir com outro, uma substância vai reagir com outra. Não precisa mesmo. Isso normalmente o problema traz para você na hora da prova, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Você vai pegar um modelo que é a sua proporção e comparar outras reações. Neste caso, se você for analisar, daqui para cá, eu estou multiplicando por 2. Eu dobrei, não foi? Logo aqui, ó, eu vou ter que utilizar então 16 gramas de oxigênio, que também é o dobro, e eu vou formar aqui 64 gramas de óxido de magnésio. Beleza? Então essa que é a ideia, tanto numa reação de decomposição quanto numa reação de síntese. Beleza? Então, em essência, o que o Proust percebeu que existia uma regularidade nessas observações, uma regularidade nessas proporções de diversas outras reações, e ele percebeu que toda substância formada é sempre aí por uma proporção fixa, constante e invariável, né, dos elementos que constituem essa determinada substância. Beleza? Galera, esse vídeo é só para dar uma introduçãozinha. No vídeo que vem eu vou dar mais alguns exemplos, vou falar mais alguns detalhes e colocar a lei em si de Lavoisier, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.